uma propriedade privada, a livre concorrência, intervencionistas, a soberania nacional, função social da propriedade. A função social da propriedade que vemos também no direito privado, no direito civil, quando naquela questão de posse e propriedade, quando não se dá à propriedade uma função social, o Estado tem o poder de intervir por aquela propriedade ser inaproveitada, que não é o que o direito busca, o que a sociedade busca. A defesa do consumidor. O próximo slide. A defesa do meio ambiente, redução de desigualdades sociais, busca do pleno emprego, o tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. As características: direito econômico, mutações sociais, motivo político-econômico. Quando adentramos em situações políticas, econômicas, há o denominado de mutações sociais que acarretam alterações, às vezes, na legislação, na forma da lei, não na sua interpretação, mas alterar, modificar o texto legal e etc. Concentração de capital. Bom, aqui traz duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente dizendo que empresa ou Estado como sujeito do direito econômico. E uma segunda corrente disciplinam a realidade econômica por seu objeto. Direito econômico de produção, direito econômico de consumo, direito econômico de circulação, etc. Vejamos que a segunda corrente se ramifica, trazendo a cada um do direito econômico uma fonte de produção, de consumo, de circulação e etc. O próximo slide, por favor. Bem, aqui trazemos a definição de direito econômico, como sendo um conjunto de normas que, com conteúdo de economicidade, vincula as entidades econômicas privadas e públicas aos fins cometidos à ordem pública, ao interesse coletivo, ao interesse social que prevalece sobre o interesse particular. Lá no direito administrativo, nós vemos que a verticalidade, quando traçamos a verticalidade do interesse público sobre o particular, ao contrário do direito privado, onde, por sua horizontalização, se igualam as partes. Né? Então, o interesse, aquele princípio do direito administrativo, que também se traz ao direito tributário. Na maioria das vezes, é o princípio da verticalidade, aonde o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. O próximo lâmina, por favor. Vamos ver agora a razão da existência do tributo. A razão da existência do tributo. O tributo, ele chega ao nosso ordenamento como um fato imponível, um fato que se impõe, um fato que o tributo, nós vamos ver adiante, ele nasce por seu fato gerador. Ele começa com a hipótese de incidência, depois o fato gerador, depois a obrigação tributária com seus dois elementos, sujeito ativo e sujeito passivo, e culmina com o crédito tributário. Então, ele vai passar por 4 fases antes de existir. Vamos ver isso para frente. Por que existe um tributo? Tributo, ele existe por imposição legal. Qualquer tributo nasce da lei. Nasce com previsão expressa da lei. Não há outra forma de se instituir um tributo senão por lei. E quando o tributo nasce, ele vai gerar obrigações denominadas obrigações tributárias. E esse tributo, não somos nós que queremos. Esse tributo, a obrigação que o contribuinte tem com o tributo, ela é involuntária. Não é porque nós, contribuintes, desejamos pagar determinado tributo. Nós não temos a faculdade de escolher se devemos ou queremos pagar determinado tributo. Ele é
Ele nasce por lei, ele é involuntário e ele é compulsório. Ou seja, ele é obrigatório por imposição legal. E também por incidência da norma jurídica. Eu gostaria de colocar uma diferença de texto para a norma. A norma, Friedrich Miller, ele fala que a norma é muito maior do que o texto. Que o texto da lei, ele é uma ponta do iceberg. E a norma é muito mais envolvente que o texto. Então, gostaria que os senhores observassem que norma jurídica, ela envolve o texto. Texto de lei é a interpretação literal que fazemos, é exegese. A norma jurídica é a eficácia da aplicação da lei. Correto? Então, a razão da existência do tributo, ela, como já foi dito, nasce por imposição legal, por compulsoriedade e por descrição da lei. Ok? Podemos passar? Outro slide, por favor. O tributo, ele veio a ser instituído para custear despesas de serviços e atividades públicas do Estado. Então, muitos anos antes de Cristo, o tributo ele já existia, não com este nome, mas eram lá pelo povo assírio, na época de Davi, arrecadado tributos para o rei ali arcar com as despesas de seu reino, com as despesas de serviços aos seus súditos. Então, desde aquela época, já se havia a questão de arrecadação tributária. A soberania do Estado impõe que toda arrecadação tributária seja realizada de uma forma de custeio de serviços destinados a uma população, a uma determinada sociedade, a uma determinada localidade. Porque sem a arrecadação não se tem como custear qualquer serviço ou obras públicas a serem realizadas em benefício da população. E veio também lá descrito na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no ano de 1791, no seu artigo 13, falando da repartição igualitária aos cidadãos, em razão de suas aptidões, de contribuições indispensáveis à mantença da administração pública. Desta forma, senhores, toda a arrecadação tributária, que vem lá dos tempos antes de Cristo até os momentos atuais, ela é destinada a custeio, despesas de serviços e atividades públicas. Porém, devemos observar, que vamos ver adiante, que esta arrecadação não pode ser uma arrecadação desordenada, dissimulada, esmagadora, de forma que o Estado possa esmagar o poder do contribuinte. Ela vai trazer no Código Tributário Nacional e na nossa Constituição Federal as limitações ao poder de tributar. Vamos ver que houve a Constituição Federal, deu um passo adiante, trazendo essas limitações constitucionais ao poder de tributar, trazendo alguns princípios, como o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade, que limita o Estado, limita o fisco de interferir no patrimônio do contribuinte, interferir na renda do contribuinte de forma desordenada e esmagadora. O próximo slide, por favor. E vamos ver agora a definição de tributo. Falamos dos princípios, falamos da correlação do direito tributário com outros ramos do direito, falamos do nascimento do direito tributário, e agora vamos ver a definição de tributo, com a previsão lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, que traz o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária. Vamos por parte aqui na parte conceitual. Pecuniária vem de pecúnia, valor, dinheiro ou moeda. Compulsória, toda prestação pecuniária e compulsória. Compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Vejam só,
uma prestação pecuniária compulsória, dando caráter de obrigatoriedade, ou em moeda cujo valor nelas possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Se uma sanção de ato ilícito, um determinado valor proveniente de um ato ilícito, for realizado, isto nunca será um tributo. Porque trouxe o legislador esta previsão no artigo 3º do CTN. Uma penalidade decorrente de um ato ilícito que condenou um determinado cidadão a pagar alguns reais. Então, é errado de falarmos que fulano pagou um tributo como penalidade. Esta forma é totalmente errada e irregular. Então, a previsão ela traz que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, em obediência ao princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer atividade administrativa plenamente vinculada? Uma atividade administrativa que ensejou a cobrança de um determinado tributo. Somente isto. Então, a previsão é muito clara no artigo 3º do Código Tributário Nacional, trazendo o conceito de tributo. A sua obrigatoriedade, sabemos que é imponível, sabemos que não pode constituir sanção de ato ilícito e cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a definição do tributo no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Podemos passar, por favor. Agora, nós vamos ver a teoria dos fatos e atos jurídicos. A incidência da norma jurídica sobre os fatos. Fato jurídico. O que seria um fato jurídico? Fato jurídico stricto sensu, fato jurídico lato sensu. Fato jurídico lato sensu. Vamos atentar para esta definição trazida aqui. É todo acontecimento dependente ou não da vontade humana, a que o direito atribua efeitos jurídicos. Então, todo acontecimento que depende ou independe da vontade humana, a que se atribua efeitos jurídicos. Qualquer acontecimento em que a lei dá o aspecto jurídico é denominado um fato jurídico. O direito tributário ele traz uma semelhança de fato jurídico com negócio jurídico, mas não um negócio jurídico voltado à parte contratual que vimos lá no direito privado, no direito civil. Ela traz uma semelhança no aspecto de existência de um fato que dá um caráter jurídico para a coisa. Um caráter jurídico, por exemplo, não sancionador, mas um caráter jurídico existencial. Um ato ou um fato jurídico? Um fato jurídico que traz uma relação com a legislação tributária. Um fato jurídico, por exemplo, morte de um contribuinte. É um fato jurídico. Esse fato jurídico vai ter existência. Vai depender ou não da vontade humana. E o direito vai atribuir um efeito jurídico. Porque morreu o contribuinte, vai trazer outros aspectos na legislação tributária. Para quem se vai o débito tributário, ou se não vai, se ele vai ser extinto ou não. Então, vai trazer um efeito jurídico que auto-aplicável na legislação tributária. O fato da morte de um contribuinte, por exemplo. Ok? Podemos passar o slide, por favor? A manifestação da vontade que provoca efeitos jurídicos. Não, acho que pulou aí. Ok. É denominada de ato jurídico. Manifestação da vontade que provoca um efeito jurídico já se denomina ato jurídico. Nomeadamente, negócio jurídico, que acabamos de dizer agora há pouco. Fato jurídico suscita efeitos jurídicos. O fato jurídico, nascimento, maioridade, morte, decurso de tempo.
prescrição, decadência, fatos.